Ricardo Restel, eu vou começar diretamente ao ponto. Tem Uau. muita gente boa, com muita qualidade, se perdendo e não tendo resultado porque não sabe se comunicar. Mais do que nunca, Lê, a capacidade de não desistir durante o processo. Tem coisa que vale a pena. Tudo que vale a pena é Murracinho. Então ali com 17 anos você sonhava com a aviação e 17 anos você acabou indo para esse caminho. Conta um pouquinho dessa experiência, como começou e o que você traz de ensinamento. Eu falo que o líder tem que ser bom, não tem que ser bonzinho. Eu pego pesadíssimo com o meu filho. O Rafa, eu tenho um filho de 10 anos. Se você virar pro Rafa agora e falar, Rafa, você é o quê? Ele vai falar, eu sou um líder. Mas na tampa, você vai falar, por quê? Porque eu ajudo pessoas. Qual legado você vai deixar, Ricardo? Eu quero formar uma geração que entende que liderança é sobre os outros. Entende que se comunicar não é sobre você, é sobre servir pessoas. Você possa colocar essas pessoas nos ombros e jogar em lugares, em alturas, elas sozinhas não altura. Antes de iniciarmos mais um episódio do Direto ao Ponto, eu tenho uma novidade para você. Já há muito tempo eu venho pesquisando uma maneira de inserir o meu ecossistema nessa janela de oportunidade que nós vemos diante dos nossos olhos, que é a inteligência artificial. Eu não sou do segmento, não sou programador e não tenho nenhum negócio de tecnologia. Mas eu percebi que existem oportunidades que passam na nossa vida e que nós devemos aproveitá-las. E foi pensando nisso que já há alguns meses eu venho buscando um parceiro de desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. E claro, tudo aquilo que você foca, você conquista. E agora, o nosso programa de Mastermind Sócio Exponencial se tornou o hub de inteligência artificial do sócio exponencial. Ele foi pensado para você que é empresário dos mais diversos segmentos, que não possui nenhuma especialização em tecnologia, programação e até agora estava fora do jogo da inteligência artificial como um dono de um negócio com esse modelo. A partir de agora, eu vou disponibilizar a oportunidade para você que é empresário e que quer participar dessa onda de oportunidades. Assim como anos atrás surgiu o Bitcoin, a própria internet, o mercado digital, nós estamos vivendo agora a era da inteligência artificial. E nós não podemos ficar de fora. Então, você agora vai poder se tornar um sócio de um negócio escalável, rentável, com renda previsível e que você pode vender esses serviços sem precisar desenvolver nenhuma tecnologia. Isso mesmo. Você vai poder agora plugar no seu modelo de negócio a venda de soluções de IA. Com o Hub Sócio Exponencial de Inteligência Artificial, você pode vender soluções de IA, você pode monetizar a sua base de clientes com uma nova fonte de receita, você pode desenvolver receita recorrente e previsível todos os meses a partir de tecnologias que você não vai desenvolver. Você vai ter a sua base de clientes, você vai ter os seus relacionamentos, você vai cuidar dessa base. A parte de tecnologia, nós desenvolvemos para você. Então, se você quer saber mais como funciona para se tornar um sócio exponencial vinculado a um programa de inteligência artificial, leia o QR Code que aparece aí na sua tela e faça contato com o nosso time. Nós vamos ter o maior prazer em agendar com você uma reunião e explicar como isso vai funcionar. E claro, lembrar você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você acompanhar todos os nossos episódios. Vamos ao episódio de hoje. Ricardo Restel é referência no mercado quando falamos em comunicação e influência. Além de sua vasta experiência com treinamentos e desenvolvimento de empresários e líderes, Ricardo é membro da John Maxwell Team, a mais relevante equipe de formação de líderes e comunicadores do mundo, sendo um dos poucos membros licenciados e aptos a utilizar o método de Maxwell no Brasil. Formado em ciências aeronáuticas, com MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e certificado em negociação pela Harvard Business School, Ricardo, ao longo de seus 20 anos de experiência, desenvolveu líderes comunicadores. É piloto de avião e oficial da Infantaria do Exército Brasileiro, hoje na reserva. Passou por grandes empresas como a TAM Linhas Aéreas, American Airlines e Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. Hoje, Ricardo é palestrante e empresário nos ramos da educação e eventos e se dedica principalmente a formar empresários que desejam se posicionar como referência em seus mercados por meio de uma comunicação impactante e persuasiva.
Ricardo Restel, eu vou começar diretamente ao ponto. Tem Vamos lá. muita gente boa, com muita qualidade, se perdendo e não tendo resultado porque não sabe se comunicar. Qual a Verdade. sua visão sobre isso? O que acontece? Antes de você conseguir mostrar, Lê, a percepção de valor sobre um produto ou sobre um serviço, a percepção de valor virá da sua comunicação. Invariavelmente, a sua comunicação vai determinar os seus níveis de acesso, porque gera uma percepção em quem está ouvindo. Antes de você conseguir mostrar um produto e um serviço, a pessoa ela te lê, ela te escuta, ela te ouve, e isso vai abrir ou fechar portas. Então, o que a gente vê muito no mercado? A pessoa tecnicamente é espetacular, tem um domínio técnico do produto muito bom, ou às vezes investiu muito tempo em construir um bom produto e está tudo bem. E as vendas não acontecem. O que que ela faz? Melhora o produto. O que que ela faz? Melhora mais o produto. Investe mais em tecnologia. Melhora, 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 melhora o produto, mas esse produto continua não sendo ouvido pelo mercado. Quando ela vai falar desse produto, ela não consegue gerar a transformação emocional em quem está ouvindo. E qual que é a nossa tendência? Muitas vezes a gente quer vender como quem vende de forma técnica. Se eu sou um profissional, quero ser um profissional da saúde, eu quero ser um médico, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar a melhor escola de medicina. Pronto, qual que tem o maior requisito técnico? Isso é natural para um técnico vendendo para um técnico. Quando a gente tem uma pessoa que vai vender para o cliente final, que não é um técnico, vamos supor, você é dono de uma clínica de estética, ou você tem um treinamento de oratória, como é o meu caso, ou você tem o serviço que for. Quem está comprando do outro lado, via de regra, não é um técnico. Então ele não vai comprar pelas razões técnicas que estão presentes no seu produto. Ok. Ele vai comprar pelas razões emocionais. E a comunicação é a ferramenta que tem o poder de tocar as emoções. E a partir dessas emoções você consegue chegar no seu resultado. Então é como querer pilotar uma bicicleta com uma roda só. Você tem que ter um bom produto, claro que tem, senão isso não se sustenta. Mas se você não tiver uma boa comunicação para que essa informação chegue até seu cliente, você não vai conseguir girar essa bicicleta, você vai ficar no meio do caminho. Boa. Bem claro a sua resposta. Eu percebo que tem muita gente que patina no ambiente da comunicação simplesmente porque por alguns eh, bloqueios, questões emocionais, né? Sim. A gente sabe que isso acaba gerando um desconforto na hora de falar diante de um grupo de pessoas, enfim. Mas olhando para você hoje, um cara exemplar na comunicação, que se posiciona muito bem. Eu já vi palestra sua, enfim, me encantou bastante. Eu já conversei com você sobre isso. Eh, o Ricardo sempre foi assim? Nem de perto. Ale, se eu te contar que eu estudei na mesma escola da quinta série ao terceiro ano, foi no Salesiano, lá de Vitória, sou capixaba. E quando eu cheguei no segundo ano, foi muito marcante pra mim que uma menina que sentou perto de mim virou pra mim e falou assim: Nossa, você é novato aqui na escola? Eu estudava lá desde a quinta série, isso era o segundo ano. Então eu sou uma pessoa introvertida, por muito tempo fui tímido, comunicação não era um ponto forte, mas é uma competência que pode ser treinada. E o dia que eu entendi que você pode desenvolver isso, você pode treinar, você pode dominar isso como técnica, minha vida mudou completamente. E foi esse desenvolvimento que me trouxe aonde eu tô hoje. Então nem sempre foi assim. De repente quem tá aí assistindo o podcast, tá ouvindo isso, fala: "Poxa, mas eu sou tímido. Poxa, mas eu sou introvertido. Mas eu não tenho facilidade. Eu sinto medo, eu travo, eu começo a transpirar". Tudo isso são barreiras que a gente cria pra gente mesmo. São mecanismos de proteção. Porque se você for olhar, quando a gente tá nervoso por alguma coisa, a gente começa a suar, a gente começa a tremer, dá uma dor de barriga, é uma reação ali do nervosismo. Quando a gente tá muito animado pra alguma coisa, a gente também começa a suar, é algo muito empolgante. A gente às vezes treme de adrenalina, daquela coisa incrível que a gente vai fazer. A reação do organismo é muito parecida. Ou seja, em outras palavras, tudo depende do significado que a gente dá para aquela experiência que a gente está vivendo. Se eu somar a ressignificação dessa experiência com bagagem técnica de como realizar essa apresentação, você vai perceber que o medo ele desaparece. E o medo vai ser trocado por uma sensação de excitement, né, do inglês, de adrenalina, de empolgação por fazer aquilo, porque você vai conseguir levar a sua mensagem de forma clara, de forma que vai impactar vidas. Quando eu entendi esse jogo, mudou tudo. Tá. Bom, você falou aí que é capixaba, né? Eu morei muito tempo lá, dos meus 10, 11 anos até mais ou menos 32 anos de idade. Gosto muito de Vitória, da cidade, enfim. Tive muitas experiências lá. Meus filhos, eu tenho filho que mora lá e tal. Fala um pouquinho
Aonde você nasceu lá em Vitória? Como é que foi essa jornada? Você é de Vila Velha, de Vitória? De onde você é? Vitória, Vitória mesmo. Nasci ali no bairro de Taboazeiro, região de Maruípe, ali, venho de família simples. Com muita luta meus pais foram melhorando, né, não tiveram acesso a curso superior e etcétera. Com um pouquinho mais, 10, 11 anos, a gente mudou ali para a região do centro de Vitória, onde meus pais moram até hoje. Cresci ali, tive a oportunidade de conhecer Jesus no meio desse caminho. Com 7 para 8 anos, fui para a igreja ali, Igreja Batista da Praia do Canto. Bem cedo, hein? Graças a Deus, bem cedo. Então, antes da adolescência, já estava na casa de Deus, já recebendo, bebendo, né, da palavra e criando princípios, criando os valores necessários para me transformar na pessoa que eu me tornei hoje. Então, foi uma infância e adolescência muito gostosa, muito prazerosa, com bons amigos, amigos que são amigos até hoje, que continua aquele grupinho ali dos amigos da adolescência. Cresci nessa realidade, mas com o sonho da aviação, né? Eu venho num desejo desde novo. Com 4 anos eu falei que queria ser motorista de avião. Me falaram que não era motorista, que era piloto. E desde então eu venho sonhando com a aviação. E comecei ali aí sim, em Vila Velha, fazer o aeroclube. Comecei a fazer minhas primeiras horas de Quantos voo. anos? Com 17. A gente pode começar a voar com 17, sozinho só depois de 18, mas com 17 a gente já começa a fazer as horas de voo. A aviação era seu esporte ou você praticou algum esporte? Porque o Salesiano, eu me lembro, eu já Forte, né? joguei vários campeonatos lá, assim, campeonatos de basquete, e o Salesiano era muito forte em todas as Várias modalidades. modalidades, exato. Você sabe que não, Ale? Na verdade, assim, não no Salesiano, mas eu com 11 anos eu tive uma fratura de coluna. Eu cresci muito rápido, isso me gerou cifose, lordose, escoliose, uma série de deficiências na coluna. E um pouco tempo depois, eu jogando bola no Salesiano, inclusive, fraturei a quinta vértebra lobar. Caramba, E aí o como médico foi falou, olha, isso, cara? jogando bola, num voleio que o goleiro defendeu, que nem gol foi pra falar, tá, valeu o gol. Eu fraturei uma vértebra na coluna. E o médico falou, olha, daqui pra frente acabou esporte de impacto pra você. Tá fora de cogitação, é natação, fortalecimento muscular. E até você parar de crescer, você não pode fazer nada que tenha impacto. Foi aí que começou a minha jornada de natação. Então, com 12 anos, eu comecei a treinar de forma muito intensa, com o Clube Álvares Cabral, você deve Conheço demais. conhecer ali. Fui um grande rival do Álvares no basquete, porque eu É jogava mesmo? no Praia Tênis Clube Olha e aí, depois eu fui pro Saldanha da Gama. legal. Eu comecei a natação no praia. Só que, questão de horário, etc., tive que migrar pro Que Álvares. ano isso, mais ou menos? Rapaz, isso era 84, 94, 95, 96, nessa faixa aí. Eu sou de 84, tava com 11, 12 anos, comecei essa jornada de natação. Aham. Aí um pouquinho mais pra frente, 13, 14, que eu tava com 13, 14 anos, aí 97, 98, era quando as competições realmente tomaram proporção de Sudeste, brasileiro, vim nadar aqui nos Estados Já fui Unidos. árbitro de natação já. É mesmo? É. Tava Lá, ali lá no Álvares, eu sempre, desclassificando o povo ali que sempre queimava a ali ficava largada. medindo se o cara batia a mão na borda, nas Aham. viradas e tal. Sabe que a gente perdeu uma prata num brasileiro que me marcou assim eternamente. A gente num revezamento, perdemos pro Vasco na época, porque a gente foi desclassificado. O juiz de raia disse que a gente não queimou a largada. O juiz de prova que tava do outro lado da piscina disse que a gente queimou. Do outro Do lado, que outro lado. beleza, hein? Pô, isso marcou a gente, cara. A gente fez uma saída Tava de diferente, binóculo aí? né? Foi uma saída diferente, mas marcou a gente pra ver, cara, a vida não é justa. E tá tudo bem. A questão é o que que você vai fazer com isso. Sim, sim. Continuamos treinando e outras medalhas vieram, graças a Deus. Então a natação foi seu esporte. Foi o que me trouxe a crescer muito em termos de disciplina, foco. A gente treinava de segunda a sábado. Eu acredito que o esporte ele é um benefício que todo jovem, toda criança deveria passar por essa realidade. Porque ela forma resiliência, ela forma muita resistência, ela forma disciplina. E hoje, cada vez mais, a gente tem uma sociedade muito volátil, que vem pra isso aqui, distrai, questão de um minuto, próximo vídeo, Sim. próximo vídeo, próximo vídeo. E quando você vai pro esporte, você treinou o primeiro dia, você olha no espelho e não aconteceu nada. Você vai pra sua primeira competição, você não vai ganhar, você vai tomar um pau naquela competição, porque você acabou de começar. Então ela te exige uma formação de caráter, de disciplina, de consistência, de perder, levantar, cair, levantar e tentar de novo, e treinar mais forte, e aumentar a intensidade. Caso contrário, você não chega no resultado. Sim. Então, a velocidade do mundo de hoje muitas vezes tira da gente esse benefício, que é o do cair e ter que levantar. E não ter opção de passar pro próximo vídeo porque está chato. Quando você tá numa piscina nadando, você passa lá 2, 3 horas nadando, 7, 8, 10 quilômetros num dia, a hora não passa. E é canseira, é cãibra. Você às chegou a vezes fazer 10 cansa e fome. quilômetros em um dia? Fazia. Uau. O dia que tinha dobra, a gente fazia um primeiro treino aí de 3, 4 quilômetros, depois emendava em mais um de 7. Aí parava,
descanso, musculação, voltava pra piscina, mais 6, 7 quilômetros. Batia 10, 11 quilômetros num dia, quando tinha dobra. Então isso estica, gente. Eu acredito que o esporte deveria estar presente na vida de todas as Sim. crianças, se possível, porque É. forja uma resiliência que o mundo hoje está É, perdendo. aqui nos Estados Unidos isso é Muito presente, né? presente. Beleza, então ali com 17 anos você já sonha, antes, né, você sonhava com a aviação e 17 anos você acabou indo para esse caminho. Conta um pouquinho dessa experiência, como começou e o que que você traz de ensinamentos A aí. realização do sonho, né, Lê? Com 17 anos eu comecei o processo de voar, fui para o aeroclube, mas como eu disse, eu venho de família simples. Um curso de piloto privado, que é o PP, que é o primeiro degrau que a gente faz na vida, na carreira de piloto, ele pede 40 horas de voo. Precisa fazer 40 horas práticas para poder fazer seu voo de cheque. Isso aí o pessoal fazia em 2 meses, 3 meses, né? Fazendo várias horas por semana. Meu pai podia pagar 1 hora por mês. Era o que ele conseguia pagar. Então imagine quão distendido A curva para foi essa você. curva. Imagina que você vai aprender a pilotar uma máquina, você vai hoje, treina, você volta daqui a um mês. Daqui a um mês, você já não lembra mais nada, você já perdeu. Na aviação a gente tem algo que a gente chama de pé e mão, que é controle de manche e pedal. Isso é uma coordenação motora, tipo andar de bicicleta, que depois que você pega, tá tranquilo, mas você precisa praticar Praticar. muito isso. Imagina que você sobe numa bicicleta, anda um pouquinho, cai, para, só daqui a um mês. Aquela memória de equilíbrio, ela demora muito a se construir dentro desse formato. E foi um pouco da minha realidade. Mas aos poucos a gente foi construindo, conseguindo. Meu pai recebeu uma participação de lucro lá, a primeira vez que ele recebeu uma PLR da Claro, onde ele trabalhava. Aí ele conseguiu dar uma acelerada. Nesse momento a gente partiu para a faculdade, onde fui fazer Ciências Aeronáuticas em Belo Horizonte. Foi um próximo degrau de ir para o curso Sim. superior. Mas uma formação que demoraria meses em termos de hora de voo, não da faculdade, demorou quase 10 anos. Vim para os Estados Unidos fazer intercâmbio nesse processo. Trabalhei aqui um tempo descarregando caminhão na Quantos neve anos em Boston. você tinha? Intercâmbio eu vim com 21. 21. 21. Tava no meio da faculdade, foi aquele work experience. Então vim para Você é trabalhar. filho único? Sou filho único. Sou Tá. filho único. Tenho 3 irmãos do coração que são muito próximos, que a gente trata como irmão, mas pai e mãe mesmo, eu sou filho único. Mas eles são adotados pelo seu pai ou não? Não, são amigos grandes que se amigos tornaram. de infância que, com o falecimento dos pais deles, meus pais meio que abraçaram, meio que não, totalmente abraçaram, então são aqueles irmãos mesmo do coração que todo Legal. Natal a gente tá junto, o aniversário tá junto, Ano Novo passa junto, realmente se tornou família. Legal. Não é aquele, o irmãozão do coração, não, é mais do que isso, Aham. porque realmente passou a ser as pessoas de intimidade, o círculo íntimo mesmo, aquelas pessoas que você sabe que se der tudo errado, É a sua rede mesmo de você apoio pode e contar. de Eu sei que se eu família, ligar pra né? qualquer um deles agora, eu posso contar com eles agora pro que eu precisar e vice-versa. São realmente o círculo próximo daquela família que a gente escolhe de Legal. verdade. E veio esse processo de crescimento. Então, vim para os Estados Unidos, trabalhei descarregando caminhão. Dinheiro que eu fiz aqui voltou cada centavo. Eu não esqueço. O tempo que eu passei aqui durante esses 4 meses, eu comprei uma calça jeans usada na Salvation Army, que eu paguei $4. Eu comprei um casaco, porque o frio em Boston foi na época do inverno. É puxado. E eu comprei um óculos escuro pra dizer que eu não gastei nada de supérfluo. Uhum. Todo o dinheiro voltou e virou tudo hora de voo. Pra eu conseguir Uau. acelerar e realizar o sonho Ou seja, você deu uma pausa de 4 meses, juntou dinheiro para voltar e ainda continuar e para. continuar o processo. Aí terminei a faculdade em Belo Horizonte, não colei grau porque ainda não tinha todas as horas. Arrumei um emprego em Brasília. Nessa época, nesse intercâmbio eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, na época namorada, Susan. A gente começou a namorar. Então, quando eu terminei a faculdade em Belo Horizonte, mudei pra Brasília por causa dela. Arrumei um emprego e vamos continuar fazendo hora de voo. Qualquer dinheirinho que entrava, separava, hora de voo, hora de voo, hora de voo. Ou seja, foram quase 10 anos pra eu conseguir Caraca. me formar e ter a minha colação de grau, PC e FR, que é piloto comercial, voo por instrumento, cumprindo O toda que isso te ensinou e que você traz para sua vida? Mais de 90% dos imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos trabalham na área da construção, do real estate, do mercado imobiliário. E um dos segmentos desse mercado é o leilão de propriedades. Um mercado gigantesco aqui nos Estados Unidos e com muitas oportunidades. Mas o grande desafio é identificar quais oportunidades são rentáveis. E foi pensando nisso que eu me associei a uma plataforma de pesquisa de propriedades aqui nos Estados Unidos, através de um software de inteligência artificial altamente técnico e que busca todas as informações de uma propriedade, desde a parte
de oportunidade financeira, até a sua viabilidade com impostos, taxas, tudo aquilo que você precisa saber antes de tomar a decisão de participar do leilão daquela propriedade e arrematar essa propriedade. Essa plataforma é completa. E depois que eu vi uma apresentação, eu falei, eu quero fazer parte disso. E eu quero que você, que acompanha aqui o Direto ao Ponto, também faça parte dessa jornada. Se você é construtor, empreendedor no mercado imobiliário, se você está nesse jogo, você precisa conhecer a nossa plataforma. E para que você possa conhecer de fato, ter experiência com a plataforma, eu decidi liberar para você por 30 dias a degustação dessa plataforma, onde você vai poder fazer as suas pesquisas de propriedades e entender a viabilidade financeira de arrematar essa determinada propriedade. Então, se isso é para você, escaneie esse QR Code, entre em contato com a nossa equipe e receba o link de 30 dias gratuito para você testar essa plataforma. Ah, e o seu feedback vai ser muito importante para o nosso time. Mais do que nunca, Lê, a capacidade de não desistir durante o processo. Tem coisa, tudo que vale a pena é morra acima. Ou seja, dá trabalho. Vai ralar o joelho. Tem uma montanha pra subir. Essa coisa do sucesso imediato que vem fácil, só na televisão. Na prática tem um preço a ser pago. Se você quer ter uma carreira de sucesso, não vai ser rápido. A vida não é fácil. Vai dar trabalho. Não tem que ser fácil. Se você quer ter uma saúde em dia, quer ter um físico em dia, vai dar trabalho. Não vai ser fácil. A gente sabe com tanto de oferta hoje de comidas hiperpalatáveis, etc., hipercalóricas, como é difícil às vezes manter ali o peso dentro do Sim, que é esperar. É sim. trabalho. Quer ter um casamento saudável, feliz, estável? Eu tenho 18 anos de casado hoje, meus pais estão fazendo 50 anos de casado agora em janeiro. Dá trabalho, é morra acima. Não tem fórmula mágica para fazer a coisa acontecer. Tem trabalho de todo dia. Tem todo dia levantar e falar: eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer dar certo, eu vou vencer os desafios. Às vezes vai um pouco mais rápido, mas tudo que realmente vale a pena dá trabalho e leva tempo. Não é rápido. Foram 10 anos para colar grau, para chegar no meu PC e FR e depois ainda mudar de rota. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque eu não trabalho como piloto. Mas isso traz pra gente a consciência, e trouxe pra mim, no meu caso, a consciência de que se eu quero construir algo de valor, eu não posso ser imediatista. Eu tenho que estar disposto a plantar. E a gente fala muito, Ale, de plantar e colher. Só que entre o plantar e o colher, tem regar e esperar. E a gente tá perdendo essa capacidade. Ah, quem planta Sim. colhe, quem planta colhe. Aham, quem planta colhe. Aí eu tô plantando e não tô colhendo, amigo. Você tá regando. Você tá esperando. Porque tem certos frutos que nascem relativamente rápido. Você plantar um feijãozinho ali na sua casa, rapidinho tá brotando. Agora, tem árvores que você vai plantar para a próxima geração, Sim. que não vai ser rápido. Tem sonho que demoram anos para essa árvore crescer e dar os frutos que esse sonho pode dar. Você está disposto a pagar o preço? Está É. disposto a regar Isso, durante o isso, processo? isso tem sido uma das coisas que mais eu tenho escutado, né? Nos últimos, sei lá, 3, 4 meses. Ou às vezes eu vejo um conteúdo que eu tenho assistido muita coisa, né? Buscado muito conhecimento, lido bastante, enfim. É, invariavelmente as pessoas que sentam aqui, elas falam basicamente sobre o mesmo modelo mental, que é o modelo mental de consistência, disciplina, permanência e paciência. Uhum, Vou falar essas 4 palavras: perfeito. consciência, consistência, disciplina, permanência e paciência, né? E isso tem mexido muito comigo, cara, porque eu, diferente de você, eu não tive essa base familiar que eu vejo que você Uhum. trouxe, né? Eu vejo assim, eu te perguntei dos seus irmãos, se você tinha irmãos ou não e tal, porque eu vejo que seu pai, ele se dedicou, né, Muito. para te ajudar, para te prover ali, enfim. E eu não tive isso. Isso não é uma desculpa para nada, né? Mas sem esse tipo de exemplo, sem esse tipo de acompanhamento, a minha mentalidade, quando novo, ela foi forjada muito por fast food, entendeu? Uhum. Então, espera aí, o que que eu preciso fazer para ter agora? Eu quero algo, eu quero agora. Enfim, e isso ao longo do tempo me trouxe alguns problemas, me trouxe algumas situações em que, obviamente, eu não gostaria de ter passado, mas que também me trouxe ensinamentos e me deu maturidade para hoje, ok. Por que que eu estou te falando isso? Porque eu quero que você traga aqui para essa turma que está assistindo a gente. Nós
A nossa audiência, para você entender, ela é 65% do Brasil, 35% aqui. Legal. Para brasileiro, obviamente. E a gente sabe que a massa da população, né? Nós vamos colocar assim, a maioria das pessoas hoje, elas estão inundadas por informação e ofertas de fast food o tempo Uhum. todo, né? Quais são os sinais que você identifica? O que que você pode dizer para as pessoas para que elas possam ser mais sábias e tomar decisões pensando mais a médio e longo prazo do que simplesmente decidir entrar num negócio que está dando dinheiro e que é a onda do momento ou deixar de investir em um negócio de alguma maneira porque não está dando resultado, então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outra coisa e tal. Porque eu passei por isso muitas vezes por falta de buscar conselhos, por falta de me aconselhar com pessoas que tinham um nível de maturidade maior do que o meu. O que que você poderia falar para essa turma para ela identificar quais negócios eu entro, ou quais negócios eu saio, ou eu não saio, eu permaneço? O que que eu tenho que avaliar nesse contexto todo? Porque eu vi que 10 anos você perseguindo um objetivo é um bom tempo, Uhum. né? E além dessa pergunta, eu já emendo na outra. Em algum momento você pensou em, não, eu vou deixar esse sonho para lá. Tá, Fala vamos aí lá. para nós. Vamos pensar primeiro nessa construção de longo prazo e o que que me leva a persistir com um determinado objetivo. Eu acredito, Ale, que precisa dar um passo antes de falar do negócio, é preciso olhar para dentro. Acredito que a primeira pergunta que a gente precisa voltar e entender é quem a gente é em Deus e para que a gente foi criado. Se eu não volto para essas perguntas e entendo esse propósito de vida, você vai patinar em muita coisa. Você vai tentar muita coisa e vai ser um eterno tentativa e acerto. Talvez você acerte de primeira. Sensacional. Deus te abençoe por isso. É menos provável. É mais provável que você tenta, erra, tenta, erra, tenta, erra. Quando você consegue voltar e saber quem você é, e quando você volta para quem você é, a Bíblia nos fala sobre a parábola dos talentos. Deus derramou sobre a gente dons, talentos. E quando a gente fala de propósito, eu preciso entender quais os talentos que Deus me deu, em que área eu tenho facilidade, que área é natural para mim produzir naquela área. E a partir daí, entendendo o que Deus derramou sobre a minha vida, e aí não pode ser algo construído simplesmente em cima de vaidade. Ah, eu quero isso porque é legal, eu quero isso porque dá dinheiro. Cara, tudo pode dar dinheiro se você estiver alinhado com o seu propósito. Então, uma vez que eu entendo para que Deus me criou, eu entendo os dons que ele me deu, eu consigo a partir daí entender que tipo de transformação eu quero deixar na sociedade. Que tipo de legado eu consigo criar, que tipo de impacto eu consigo gerar na vida das outras pessoas. Como é que eu posso transbordar a partir daquilo que Deus me deu na vida das outras pessoas. Porque qualquer negócio que você traçar, você vai ter dificuldades. Você vai ter trabalho. Agora, quando você sabe para onde voltar, que é para o centro da vontade de Deus, quando você tem clareza que você está cumprindo aquilo que Deus te chamou para cumprir, você consegue vencer o desafio. Você consegue vencer o obstáculo. É isso que vai te dar a consistência no processo. Você consegue imaginar Jesus pagando o preço que ele pagou na cruz? Ele tinha muita certeza que ele tinha sido chamado para isso, Sim. que essa era a missão dele, porque senão qualquer pessoa em sã consciência, tendo o poder de reverter, porque Jesus tinha o poder de falar: "Não, larga esse negócio para lá". Mas para ele falar: "Passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade", se possível, passa de mim esse cálice, mas eu cumpro o que eu fui chamado para fazer, e que ele tá me mostrando aqui na prática. O desafio é grande, mas tá claro pra mim que é essa a minha missão, então eu vou pagar o preço, então eu permaneço, porque eu tenho certeza da minha identidade, eu tenho certeza de quem eu sou nesse processo. Isso vai me dar esse alicerce, vai me dar essa base pra fazer essa construção. O problema é que as pessoas não sabem nem mais quem elas são. As pessoas não sabem os dons que Deus deu a elas. Não sabem os talentos que estão derramados e muitas vezes estão enterrando esses talentos em prol de um sucesso imediato que ela viu na internet, acha que aquilo ali é a última Coca-Cola do deserto e ela tem que fazer aquilo. E às vezes está desalinhado a quem ela é. E mais do que isso, ela às vezes evolui para estar desalinhado aos valores dela. E Aí aí na hora começa a negociar com isso, né? aí começa a negociar valores.
E aí a coisa começa realmente a desandar no Sim, propósito dela, e ela vai parar no meio do caminho. sim. Eu li e aí eu vou passar de volta para você complementar e falar a outra parte que eu te fiz aí da pergunta. Eu li uma entrevista do Mel Gibson, que está produzindo a segunda parte, né, da Paixão de Cristo e tal, e ele fala uma coisa que me chamou muita atenção. Ele fala: só o fato daqueles caras, os discípulos, terem ido até o final e morrido, perdido a cabeça, ser crucificado de cabeça para baixo, enfim, em nome de algo que eles acreditavam, isso já me passa a total clareza e verdade de que realmente Jesus era quem era e a crença que ele implantou nas pessoas é a verdade, porque ninguém está disposto a morrer por algo que não é verdade, né? Exatamente. Então é exatamente isso que me fez lembrar aqui com você falando sobre esse aspecto da identidade, né? E de você acreditar em quem você é e da onde você veio, né? E tem uma outra reflexão em cima dessa lógica do longo prazo, ou do médio, do longo prazo. Talvez ali a gente precise mudar a nossa pergunta. Ao invés de a gente estar se perguntando quão rápido vai chegar, quando é que eu vou bater a meta, quando que o resultado vai chegar, talvez a pergunta que a gente precisa começar a se fazer é quão longe eu posso chegar? Boa. Até onde dá para levar essa transformação? E não quão rápido. Porque se você tem clareza que esse é o seu chamado, que esse é o seu propósito, que você foi criado para isso, a pergunta é quanta transformação dá para gerar a partir disso? Quão longe dá para chegar? Não é questão de pressa. Aí passa a ser um jogo de consistência, porque não tem dúvida mais se eu devo Sim, seguir com isso ou não. Então, até perfeito. onde você pode levar o seu propósito? Tá. Essa pergunta deve mover o seu coração. Boa, boa, muito bom. Tá, e aí você ah, se formou em aviação, né? Acredito que você realizou esse objetivo. Acredito Uhum. não, tá Comprovado. comprovado que você realizou esse objetivo. Mas aí você se tornou piloto. Eu vi na pesquisa que eu fiz aqui que você foi piloto da TAM, foi isso? Como é que foi isso? Tá, vamos lá. Eu fiz toda a minha formação. Eu trabalhei na TAM antes de tirar minhas carteiras de piloto. Então, eu Tá, comecei por baixo, fazendo check-in. Check-in de aeroporto, despachando passageiro, etc. Portão de embarque. ok. Depois disso, eu fiz uma especialização em segurança de voo. Depois fui trabalhar para o security da TAM. O que que é o security? Security é o departamento que cuida de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, terrorismo, documentação falsa. Hoje não precisa mais, mas antigamente a gente tinha aquelas pessoas, quando a gente ia embarcar para os Estados Unidos, que perguntava quem preparou sua mala, onde você deixou sua mala. Lembra que tinha essas perguntinhas? Perguntas óbvias, né? Você está trazendo algum explosivo, alguma arma? Pô, todo óbvio que não. Uhum, Mas aquele treinamento é um treinamento para você ler pessoas. Então, ok. diante daquelas perguntas óbvias, você está sendo lido por aquele agente e a partir dali ele consegue ver se tem algum comportamento suspeito para fazer uma análise mais criteriosa do seu documento, da sua bagagem. Interessante isso. É, aí eu gostei dessa parte. Eu quero que você fale um pouquinho. Você passou por um treinamento antes de ir para a linha de frente para entender o comportamento, então você tinha um padrão de expressão Exato. facial. Fala um pouquinho sobre isso aí. Que acontece? A pessoa, quando ela tá nervosa, ela tem uma série de reações que ela não controla. Há exemplo de dilatação de pupila. Quando ela tá mentindo, a pupila dela tende a dilatar. Então a gente é treinado para analisar quem tá na nossa frente, dentro daquela realidade de análise. A gente, inclusive, logo que eu saí da TAM, a equipe que eu deixei, eu era supervisor, eu coordenava a equipe de Brasília, na verdade. Eles foram responsáveis pela apreensão a última equipe de um grande terrorista que teve aí no nosso passado. Não vou entrar em detalhes agora por questão de Uhum. segurança, mas eles foram responsáveis pela prisão o último membro que tinha de uma grande equipe de um grande grupo terrorista que existiu aí no passado. E como é que ele identificou isso? Ele não sabe dizer. Mas ele estava tão treinado que o passageiro chegou na frente dele, apresentou o documento, e aí chamou o supervisor. Eu tinha um mês mais ou menos que eu tinha saído da TAM e estava trabalhando para o governo americano na embaixada, na parte de combate à fraude nessa época. E ele virou pro supervisor e falou: olha, assim, eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa errada com esse cara. Ligou para São Paulo para coordenação do security, que era a próxima instância. Olha, tem um cara aqui, eu não sei o que que é, mas tem alguma coisa errada com ele. Então você tá treinado você é tão treinado a ler isso que daqui a pouco você bate o olho e fala: algo tá errado aqui, porque seu cérebro tá condicionado a ler essas microexpressões. Às vezes não é aquela coisa tipo Light to Me que a gente vê aquele seriado que você bate o olho, aqui ele olhou pra cima, pra direita, então ele tá criando a Uhum. informação, se ele olha pra direita, pra esquerda, pra cima, ele tá lembrando de uma imagem. Tudo isso a gente usa, mas não se resume a isso. Com o passar do tempo, você começa a filtrar isso de uma forma muito mais inconsciente. Moral da história.
Ah, tá na dúvida? Nega o embarque. Negou o embarque dele. Passou uns dias, esse mesmo passageiro apareceu de novo. Tem alguma coisa errada com esse cara. Aí, ao invés de procurar a Polícia Federal, como ele tinha feito no primeiro, ele ligou pra coordenação em São Paulo, mandaram negar, procurou a Polícia Federal. Ó, não tem nada de errado com essa pessoa. Na segunda vez que esse passageiro tentou embarcar, ele liga pro CBP. A gente tinha um contato direto com o CBP, quem é quem faz o controle de fronteira aqui dos Estados Unidos. Na hora que bateu quem era, identificaram. Não, esse cara é um dos integrantes do fulano de tal, lá daquele grupo terrorista. É o último que tá solto hoje. Quando voltaram, cadê o cara? Tinha sumido. Mas a partir daí a Interpol, na verdade, foi acionada, a Polícia Federal ficou em stand-by, aí logo em seguida ele tentou embarcar com a Copa, não foi com a Latam mais, com a TAM na época, mas com a Copa. Mas na hora que ele bateu na Copa, já estava todo mundo esperando, e o cara foi preso. Por quê? Porque ele sabia ler as microexpressões, sabia interpretar o que estava acontecendo, às vezes não de forma simplesmente clara, mas é tão treinado, se torna algo tão automático que você bate o olho e fala, algo aqui não tá certo. Tem Boa. alguma coisa errada. Você aprende a ler e a sentir pessoas. E assim a gente identificou. Esse foi um Show. caso emblemático. E aí você então estava na TAM, passou por esse processo e logo você foi para o Departamento de Estado dos Estados Unidos, foi isso? Exatamente. Como que surgiu essa oportunidade? O que que me O conta um pouco. relacionamento dentro, como eu trabalhava com a parte de segurança, a gente tinha um relacionamento muito intenso com o pessoal do ICE, com o pessoal do CBP, da Embaixada Americana. Então a gente tinha muita troca de informação e a gente também era auditado por eles, né, pelo pessoal do TSA. Às vezes o pessoal pergunta: você acha que você é da imigração americana para estar aqui decidindo se eu embarco ou não? Eu falo, cara, eu não sou, mas eu sou auditado por eles e eu tenho que cumprir as regras deles. Deles? Porque senão a gente pode perder a linha. Se a empresa aérea não segue o padrão de vistoria de aeronave, de checagem de bagagem, etc., ela pode perder a linha para os Estados Unidos. Então, por isso que existe o departamento de security. Então, a gente tinha muita relação com o pessoal da embaixada nesse entrosamento, nesse movimento que a gente fazia. E chegou um determinado momento, tinha um dos agentes do ICE, que era um coordenador aqui do ICE aqui no Brasil, falou: Ricardo, tá surgindo uma vaga de investigador de fraude. Acho que você tem tudo a ver com esse perfil. Por que você não manda seu currículo? Enfim, mandei meu currículo, passei pelo processo seletivo e passei a partir daí a cuidar do departamento de combate à fraude em vistos, né, na embaixada brasileira, na embaixada americana, no território brasileiro. E Era entrei onde em isso? Brasília. Em Em Brasília. Brasília, na embaixada mesmo. Toda a Tá. seção consular, né, em Brasília a gente tem embaixada e a seção consular faz parte dessa embaixada. Rio, São Paulo, a gente tem somente o consulado e algumas pontas aí de outras seções, mas a massa está em Brasília. Então, dentro da seção consular, eu fazia parte de combate à fraude. E tem muita gente que levava documento fraudulento para tentar visto, infelizmente. E cabia a mim filtrar esses documentos. Tá. Lógico, o officer americano não conhecia os documentos brasileiros, então cabia a mim fazer esse filtro para poder identificar quem estava falsificando documentos. Boa. Então, trazendo isso tudo para sua vida profissional tradicional, vamos dizer, né? Porque hoje você é empresário, você tem algumas coisas e tal. O que que isso mudou na sua mentalidade? Desde a parte de treinamento de análise comportamental, essa questão também de buscar ali identificar fraudes, enfim, todo esse processo que eu acredito que seja por parte do governo americano, né? Uhum. Bem rigoroso em relação à segurança e tudo mais. O que que isso te trouxe de aprendizados, de pontos de atenção? Você ficou um cara mais desconfiado? Como que isso mexeu com você e o que que isso moldou o seu jeito de fazer negócios? Isso te ajudou em negociações? Te atrapalhou? Às vezes você deixou de fechar algo que poderia ter sido bom? Você tem essa visão? Como é que é? Fala um pouco disso. Eu acredito fortemente que todo empresário, ele é um líder. E todo líder faz discípulos. Todo líder ensina, multiplica conhecimento, experiência e sabedoria. E por isso, nós desenvolvemos o programa Formação de Mentores. Um programa voltado para que você, que é empresário, possa estruturar um braço educacional dentro do seu negócio, para poder formar o seu time, desenvolver processos assertivos e consistentes para aumentar a produtividade e os seus resultados. Além disso, você consegue ter a possibilidade de fazer com que todo esse conteúdo que você gerou educacional para dentro do seu negócio se transforme em novas fontes de receita. Então, você que é empresário, você que está nessa jornada de multiplicar conhecimento e de gerar valor, não só para os seus clientes, mas também para o seu time. Eu quero te convidar a participar da formação de mentores. É muito simples. Você vai escanear o QR Code que aparece aqui nessa tela, vai fazer a sua aplicação e o nosso time vai entrar em contato com você e te explicar como funciona. Isso me ajudou muito, além em termos de ser mais criterioso, em termos de ler pessoas.
Mas eu acredito que a maior transformação desse processo, e aí eu pego desde Latam e depois Embaixada Americana num segundo momento, foi a minha capacidade de treinar pessoas. Lembra que eu falei que eu era tímido, que eu era introvertido? Só que dentro dessa realidade de supervisor na área de segurança na TAM e depois coordenando, debaixo do americano, claro, o departamento de combate à fraude dentro do consulado americano, começou a vir muita demanda de treinamento. Porque eu precisava preparar, por exemplo, os officers americanos que chegavam para atender ali no consulado, eles não entendiam nada de documentação brasileira, nem da cultura brasileira. Alguém tinha que treinar. E eu comecei a ser demandado de dar treinamento de documentação, de linguagem corporal, para passar para eles essa capacidade de ler o brasileiro que estava chegando para fazer uma entrevista e ver se tinha alguma coisa errada. Isso começou a me moldar numa nova capacidade, que foi a capacidade de ensino, a capacidade de treinar pessoas, de desenvolver pessoas. Então isso me forjou num ritmo de treinamento muito intenso, embora há poucos anos aí dentro dessa realidade, mas me desenvolveu muito. Isso começou lá na TAM. Durante meu período na TAM, eu comecei a, por conta própria, estudar liderança. E a liderança tem um poder de multiplicação absurdo. Eu falo que quando você não entende de liderança, toda vez que você contrata alguém, você está trabalhando no nível da adição. Você soma a capacidade produtiva daquela pessoa ao seu negócio. Isso gera um certo resultado. Você comprou 8 horas por dia daquela pessoa. Agora, quando você entende o jogo da liderança, você consegue não só trazer uma pessoa, mas trazer um nível de engajamento, um nível de dedicação, um nível de lealdade que essa pessoa passa a ser um advogado da sua marca. E essa pessoa começa a treinar outras pessoas, às vezes até o próprio cliente, às vezes até você mesmo, como dono da empresa, e ela sai da adição e ela passa para a multiplicação. Então a liderança, ela é a base para o crescimento de um negócio. Quando o negócio começa a crescer, começa a ter equipe, começa a multiplicar, o nome do jogo é liderança. O ponto decisivo é liderança. E eu comecei a estudar isso, olha. E eu fui fazer meu MBA em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV em Brasília. Comecei a crescer, isso começou a dar resultado. Foi isso que me levou a ser promovido muito rápido na TAM. E foi depois ter meu passo comprado pela Embaixada Americana. Mas isso me expôs à oportunidade de dar treinamentos para minha equipe. Isso começou a desenvolver em mim uma capacidade de comunicação, uma capacidade de oratória. E isso começou a dar muito resultado. Rapidamente eu comecei a me destacar dentro do ambiente da TAM por causa do resultado que trabalhando com aquela equipe aquilo gerava. E eu fui muito abençoado por, durante essa fase, ter excelentes líderes. Eu conto muito na minha palestra a história do Carvalho, que foi um supervisor que eu tive na TAM, que hoje é gerente regional da Latam, pegando toda a região centro-oeste, parte do sudeste. É um cara sensacional. E esse cara mudou minha vida. Porque ele foi um cara que entendia muito na prática aquela regra da liderança, que quando a coisa dá certo, o mérito é da equipe, quando dá errado, a culpa é minha. Então toda vez que eu tinha uma ideia que começava a dar certo, ele pegava na minha mão, você precisa apresentar isso para a gerência. Você precisa apresentar isso para São Paulo. E ele me botou para apresentar conteúdo e estratégias de melhoria de tempo de fila. Na época eu comecei a desenvolver várias estratégias de melhoria de tempo de fila. Ele me levou para São Paulo para apresentar o que eu estava criando. Quiseram que ele apresentasse. Ele falou: não, não é justo que eu apresente. Quem vai apresentar é o Ricardo. E eu era só um agente de aeroporto nessa época, não era supervisor ainda. Ele que criou essa metodologia de atendimento, ele que tem que vir. Então eu tive líderes como Carvalho, como Elina, como Andrei, que me catapultaram dentro desse processo de crescimento e me deram liberdade para me desenvolver e mostrar minha capacidade dentro desse ambiente. Isso mudou completamente a minha vida. E a partir daí eu comecei a me desenvolver como treinador. E aí, a partir daí, da paixão de liderança, mais pra frente, eu tomo a decisão de me treinar liderança de forma profissional. E aí eu faço a minha virada. Boa. De falar, poxa, não vou me manter na aviação. Tá, beleza. Demos um ponto aqui, nós vamos fazer essa virada aí. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Muitos empresários, muitos, têm dificuldade com liderar, ok? Você vê histórias várias. Na verdade, se todo mundo fosse um bom líder, né? O mundo seria outro. O mundo Não seria só as outro. empresas. Então nós temos, de fato, um problema na questão de liderar pessoas, ok? E aí eu quero fazer uma conexão com a comunicação. Um bom líder precisa ser um bom comunicador? Necessariamente. Necessariamente? Necessariamente. Quais Entenda, são os elementos da comunicação que estão dentro de forma intrínseca com a liderança e de que maneira esse cara pode desenvolver uma comunicação que não às vezes ele não vai ser um especialista em oratória, um palestrante, mas para liderar um time, para conduzir as pessoas, para inspirar, engajar, comprometer, enfim, ele vai precisar disso. ele vai Fala precisar para desenvolver nós um essa pouquinho disso. comunicação. Perfeito.
É importante, inclusive, você já bateu aí na separação. Você saber se comunicar bem com a sua equipe. Eu não tô falando de você ser um palestrante. Ok. Não tô falando de comunicação de vendas, que hoje é o que eu mais treino no empresário. É uma comunicação voltada à conversão, voltada a vendas. Como é que eu gero desejo a partir da minha comunicação? Desejo sobre o meu produto, sobre o meu serviço. Mas quando a gente fala de comunicação na liderança, quando eu falo de equipe, a gente tem que partir de alguns princípios, olha, para eu entender esse jogo de como me comunicar com a minha equipe. A verdadeira liderança diz respeito a agregar valor na vida das pessoas. E eu não posso agregar valor na vida das pessoas sem antes valorizar pessoas. Então isso precisa estar como base, isso precisa estar como fundamento. Você vai precisar tomar uma decisão no seu negócio se você quer que ele prospere. Você vai precisar se perguntar se eu vou usar pessoas para atingir uma meta, para atingir um resultado, ou eu vou usar uma meta, usar um resultado Pra ajudar a para pessoa. ajudar pessoas, desenvolver pessoas, para fazer que essas pessoas cresçam, para fazer que elas tenham resultado e como consequência eu tenho um resultado. Porque o sucesso do líder, Ale, nunca é a causa. O sucesso do líder é sempre uma consequência. Se eu tiver o meu sucesso como causa, eu vou arrancar teu couro. Eu vou descer o chicote. Eu vou ser agressivo na minha comunicação. Eu vou sugar até a sua alma, vou sugar a sua alma para eu bater a minha meta, o meu resultado. Qual que é o problema de fazer isso? Dá resultado? Pior que dá. Tem muita empresa aí que a comunicação é ultra agressiva e tem um grau de É, resultado. Só que tem um problema. eu vou te interromper agora para falar algo que ontem mesmo eu estava assistindo o documentário do Elon Musk e ele, até onde eu vi, eu assisti boa parte, tem uma biografia dele sensacional. O mesmo cara que fez a biografia do Steve Jobs fez a do Elon Musk. Eu estava vendo um material com esse cara. E ele fala exatamente isso. O Elon Musk atinge todos os resultados, mas ele deixa destroços pelo caminho. E ele estava falando que invariavelmente de 30 a 40% do time dele não vai até o fim com ele nos projetos. As pessoas não aguentam o nível de cobrança, de pressão, a dualidade da personalidade do Elon Musk, enfim, alguns elementos comportamentais. Todos eles, Ricardo, fruto do relacionamento com o pai ou da falta de relacionamento com o pai que foram transportados ao longo da sua jornada e tal. E vendo isso, eu me vi na época que eu era da Telecom, porque eu era exatamente assim, eu atingia todos os objetivos, recebia premiações, eu já fui para a Copa do Mundo em 2002 com premiação, mas eu deixava destroços pelo caminho, né? Ou seja, as pessoas, eu não era um cara, como que eu posso falar? É, boa parte do time deixava ali um ficava magoado, o outro chateado, o outro não queria saber, enfim. E olhando para o Elon Musk, agora você falando nesse modelo, você falou, cara, o cara chega no resultado, mas deixa muita coisa para trás, né? E aí volta o que é valor para você. Aí é uma escolha. Exato. E tanto que na biografia dele, ele assume isso, né? Que o objetivo dele é esse. Ele fala, empatia, amizades, não faz parte do pacote, né? Isso foi bem impactante para mim, porque ele decidiu jogar esse jogo até o final Uhum. e se tornou quem ele é. Mas, obviamente, para você ter uma vida, uma família, ter amigos, pessoas que você pode ligar, que você conta, Uhum. e não pelo que você tem, mas por quem você é, obviamente existe um outro padrão de comportamento do líder, né? Perfeito. E a parte do sucesso financeiro, Ale, ele é só um pilar da nossa vida. E o resto? Será Sim. que compensa destruir todo o resto em função do financeiro? Lógico que o financeiro é importante. Lógico que prosperar é importante até para que você transborde na vida das outras pessoas. Mas a partir do momento que eu faço isso com o preço de destruir outras pessoas, talvez valha a pena rever a minha metodologia de trabalho. Talvez valha olhar para trás e falar: será que faz sentido? Será que não foi tudo vaidade, como Salomão ensina pra gente em Provérbios? É importante a gente fazer essa análise. Sim. Então, para mim, é como princípio: eu valorizo pessoas, porque se eu valorizo pessoas, eu agrego valor na vida das pessoas. E não confunda, tá? Ser um líder que valoriza pessoas, que agrega valor na vida das pessoas, que serve Mas é pessoas, bonzinho, né? não é ser bonzinho. Eu falo que o líder tem que ser bom, não tem que ser bonzinho. Eu pego pesadíssimo com o meu filho. O Rafa, eu tenho um filho de 10 anos. Se você virar pro Rafa agora e falar, Rafa, você é o quê? Ele vai falar, eu sou um líder. Mas na tampa, você vai falar, por quê? Porque eu ajudo pessoas.
ele tá formatado para essa mentalidade. E a rédea lá em casa é muito curta. Eu cresci num ambiente, graças a Deus eu tive o privilégio de ter, Você foi militar também, fui né? tenente de infantaria do exército. Eu tive um ambiente, graças a Deus, em casa, que equilibrava muito amor, muito carinho, muito chamego, muito beijo, muito abraço, com muita disciplina. Em casa, disciplina era assim, não existia falar alto, não existia desrespeitar, não existia era menos de 8. Desobedecer não era uma opção, não existia assim a possibilidade. Se você chegar pro Rafa hoje e perguntar pra ele que é meu filho e falar, Rafa, obediência tem que ser como? Ele vai te falar, imediata. Se a obediência não é imediata, ela é necessariamente desobediência. Então, Rafa, vai tomar banho. Im- tá implícito que é Agora. agora. Não tem repetir. Não existe ter que falar a segunda vez. Lógico, isso é fácil pra mim porque eu criei ele desde pequenininho com essa cultura. Você pegar um adolescente e querer implantar isso agora vai ser um baita de um desafio. Mas o Rafa foi moldado para essa cultura de que obediência é imediata. Então, liderança, não confunda. Uma liderança que eu me importo com pessoas, que eu sirvo pessoas, que eu agrego valor, que todo dia eu busco formas de agregar valor na vida daquelas pessoas, não tem nada a ver com buscar passar a mão na cabeça. Muito pelo contrário. Porque se eu me importo com você, eu me importo com o seu crescimento. Se eu me importo com você, eu vou pegar pesado contigo. Porque se eu não me importar, eu vou simplesmente te demitir. O maior prejuízo que você pode ter debaixo de uma liderança não é o seu líder pegar pesado contigo, é seu líder te ignorar. Esse é o pior prejuízo. Se o seu líder não pega no seu pé, você deveria se preocupar. Se o seu líder pega, te aperta, te arrocha, te pressiona, ele tá olhando pra você e fala, cara, você dá conta. Eu já tive um funcionário que saiu chorando do escritório uma vez, de tanta pressão que eu botei na cabeça dela. Mas é uma pessoa super querida e que sai. Depois ela começou como estagiária na empresa. Quando eu saí da empresa, ela era gerente da empresa, tocava tudo, eu era diretor. Eu saí da empresa e continuou minha amiga, minha amiga até hoje. Mas nesse processo de desmamar ela dessa cultura do bonzinho, tarará, eu apertei muito e teve hora que ela ficou muito pau da vida comigo. Falou: olha só, eu não vou te cobrar menos do que eu acredito que você pode. Eu não vou pegar leve contigo porque eu sei que você é muito maior do que você imagina. Você tem muito mais potencial do que você acha que tem. Você não acredita no seu próprio potencial. E lógico, tinha todo um histórico de crença, de, enfim, situação familiar difícil, etc, que colocava ela numa situação que ela olhava pra ela e não viu o valor que ela tinha. Isso eu falo de coração aberto, que é a Diane, que a menina decolou. Ela foi um sucesso que eu olho pra minha carreira assim e falo, caramba, É um case. foi incrível acompanhar a jornada da Diane estagiária pra Diane gerente de empresa e tocando toda uma operação, sendo responsável por um time. É muito legal ver isso. Mas nesse processo teve rédea curta, teve pressão, teve desafio, teve cobrança pra caramba. Mas ao mesmo tempo que tem a disciplina, tem o cuidado, tem o se importar. Quando eu conheci a Diane, eu falei, qual que é o seu sonho? E aí vem um ponto. Você está investindo tempo nas pessoas? A sua comunicação enquanto líder está extraindo das pessoas os sonhos e as necessidades? Ela falou, Ricardo, meu sonho é comprar uma bicicleta. Estagiária. E ela comprou a bicicleta. Passou um tempo, ela falou, Ricardo, meu sonho é casar. E ela casou com o Lucas, foi legal, foi sensacional. E depois ela queria comprar a casa dela. Ela e o Lucas queriam comprar a primeira casa. E ela comprou a primeira casa. E a gente ligou. Ela me ligou. A gente comemorou. E foi uma festa. E que legal, incrível. Comprou a casa. E eu já tinha saído da empresa. E ela queria tirar a carteira de motorista. Tinha um sonho de comprar o carro. Compraram o carro, mas só o marido dirigia. Depois ela queria tirar a carteira de motorista. E ela me ligou pra falar. Me chama de chefe até hoje. Falou, chefe, tirei a carteira de motorista. Cara, isso não tem preço. Você já há anos fora da empresa. A pessoa te ligar pra compartilhar contigo que ela realizou mais um sonho. E você participou dessa jornada. Então, ao mesmo tempo que eu cobrava, apertava, exigia, eu alimentava os sonhos. Eu buscava desenvolvimento para que ela realizasse os sonhos dela. Isso leva a um nível de lealdade que quando você fica só na pressão, você não tem. Então, o resultado só em Então, cima da pressão boa. não gera lealdade. Show. Então vamos lá. Qual é o equilíbrio disso? Da pressão e da não pressão, ou seja, do acolhimento, de você desenvolver a pessoa. Por quê? Porque olhando para os caras que têm muito resultado hoje, e como eu estou conversando com muita gente aqui no podcast, eu também estou buscando muito conhecimento para poder fazer boas perguntas, né? Hum? E poder extrair o melhor de cada um. O que a maioria das pessoas falam é que isso, né, isso é até um papo meio já
normal, comum, que é você é a média das pessoas que você mais convive Uhum. e tal, então isso acaba te puxando para baixo ou para cima. E há um consenso no meio de empresários, pelo menos aqueles que têm excelentes resultados, de que eles não contratam pessoas nível B. É só gente A. Por quê? Porque um B pode puxar todo mundo para baixo, um B. Só que vamos lá, ninguém nasce pronto, todo mundo tem a sua curva de crescimento, cada um tem os seus contextos de vida, de história, de crenças, de hereditariedade, educação, enfim. Ninguém nasce pronto e o cara chegou até você no seu negócio. Talvez se ele for A, ele chega para ser um líder já você já viu ele no mercado. É isso que eu penso, pelo menos. Comprou o passo do cara. Ninguém é A, ninguém nasceu A. O cara vai Uhum. sendo forjado. Isso eu estou falando do ponto de vista profissional, ok? Todo mundo tem um Perfeito. talento único, tem os seus dons, enfim, nós somos todos seres únicos aí, olhando para essa parte espiritual, olhando para esse contexto e tal. Mas quando a gente traz para a parte emocional, desenvolvimento de habilidades, mentalidade de consistência ou não, de disciplina ou não, a cultura de vida, tudo que ele viveu, obviamente você olha para um cenário na hora de você contratar alguém, você fala, pô, esse cara aqui é C, Uhum. esse cara aqui é B, esse cara aqui já é A. Exato. Quando você olha para isso, e aí são duas perguntas. A primeira, você só vai contratar o A ou você vai olhar para o A e vai falar, cara, esse cara aqui, ele já é tão bom que se eu não tiver aqui um projeto, uma causa muito forte, ou seja, uma narrativa muito forte, ele vai ser um cara que vai entrar e vai sair, vai buscar outra oportunidade e tal. Mas eu tenho o B ali, que tem um coração ensinável, é um cara que eu vejo que quer muito, tem sede, está com fome, independente de faixa etária, independente de qualquer coisa. O que, que vai pesar na balança para o Ricardo na hora de contratar alguém para liderar? Legal. Ale, a gente não pode ser leviano nem superficial com essa análise. E é onde eu acho que muitas vezes quando a gente pega só um corte, a coisa pode parecer às vezes muito superficial dentro desse processo e a gente precisa analisar isso com calma. Vamos lá. Eu tenho o ABC em competências comportamentais. A Diane era uma estagiária de atitude nível A, mas de competência no começo, nível C. Estava começando, estagiária. Mas ela aplicou para o processo seletivo e no dia seguinte, que é quando ela foi agendada para receber o e-mail agendando a entrevista, ela ligou, confirmando a entrevista e agradecendo a oportunidade antes da entrevista. Rapaz, nunca fiz um processo seletivo que alguém me ligasse agradecendo por participar da entrevista que nem aconteceu ainda. Falei, essa menina é diferente. Na hora eu já falei, essa menina é diferente. Ou seja, ela tinha um conjunto de atitudes que eram nível A. Embora o nível técnico dela fosse nível C no primeiro momento. Ela ainda ia aprender. Só que eu estava contratando uma estagiária. E aí é nessa hora que eu preciso fazer o match das funções. Por quê? Dentro da própria estrutura empresarial, eu vou ter posições que são engrenagem. Eu não tenho vaga de líder para todo mundo. Eu já tive um colaborador que ficou 10 anos na mesma função, mas ele ficou 10 anos fazendo o que ele gostava e o que ele era bom fazendo. E tá tudo bem. Então eu preciso ter essa maturidade, entender o que é competência técnica, o que é competência comportamental, e dentro dessa competência comportamental é onde eu tenho que ser muito rígido na hora de selecionar, porque aí é a hora que a laranja podre pode estragar o saco assim, então aqui eu não posso negociar. Princípios e valores eu não negocio. Esse aqui eu tenho problema com princípios e valores, manda embora. Tchau, demite rápido, não perde tempo com isso. Competência técnica, eu vou treinar. Agora, quando eu pego o cara que é AA, ou seja, o cara já tem a parte comportamental A e ele tem a parte técnica A, você vai contratar esse cara já para ser um líder, para ser um diretor, para ser um CEO, para ser um gerente, você já vai botar ele em posição estratégica. Aí sim, se você não tem projeto que faz sentido pro nível desse cara, você vai perder ele rápido. Então eu preciso entender esse terceiro pilar que é de cargos. Qual é a posição que essa pessoa vai ocupar? Qual que é a minha demanda agora? Às vezes, para uma demanda, eu quero uma pessoa que vai chegar e vai fazer bem feito aquilo. E eu não tenho nessa linha algo que a pessoa vai chegar a ser um diretor de empresa aqui dentro. E tá tudo bem. Eu lembro uma vez de ouvir o Carlos Wizard falando sobre um porteiro que ele tinha lá nas escolas. E esse porteiro, ele falou, cara, você não quer estudar, fazer
Você pode virar um coordenador da segurança aqui da empresa, você tá porteiro há tantos anos. Ele falou, seu Carlos, não, eu adoro ser porteiro, eu adoro receber todo mundo aqui de manhã. A atitude dele era nível A. Para aquela função, ele era excelente. Não fazia sentido para ele buscar um cargo mais alto. Você vai falar, esse cara tem uma mente escassa? Para a realidade dele, é o que ele gosta. Ele tá super feliz. O pilar finanças para ele, de ter um salário mais alto, não é a prioridade. Ele tá mais preocupado em dar 5 horas, ele ir embora, ele tá despreocupado com a família dele. É a escolha dele. Talvez não seja a sua. Talvez seja. E tá tudo bem. E aí eu preciso respeitar o posicionamento da outra pessoa. Então eu preciso fazer um equilíbrio entre competências comportamentais, competências técnicas e funções que eu tenho dentro da minha organização. Porque senão eu queimo cartucho. Eu preciso Excelente. fazer esse equilíbrio. E quais são os 3 principais erros na comunicação do líder, Vamos na lá. sua visão? Rapaz, se a gente for olhar o líder somente pensando em equipe, e aí eu abro essa reflexão, porque hoje eu sou muito mais procurado pelos empresários para comunicação para fora, não para dentro. O que eu quero dizer? Uma comunicação que posiciona esse líder como autoridade para que ele venda o produto e o serviço dele, onde ele passa a ser o principal canal de aquisição. Hoje eu tenho trabalhado muito mais nessa linha do que a interna de liderança. Se eu for para o lado de liderança, o erro da comunicação tá na falta de clareza que você estaria para agregar valor na vida das pessoas. Toda vez que eu não estou preocupado em agregar valor na vida da equipe, eu estou sugando valor. Ou você é do tipo que adiciona, você é do tipo que subtrai. Você é um pouco rápido aqui nesse processo, porque tem muita gente falando de liderança, isso é fácil de você encontrar, não é difícil. Se importe mais com as pessoas, converse sobre sonhos e desafios das pessoas. Quando você entende sonhos e desafios que a sua equipe está vivendo, você muda completamente a narrativa dentro da sua empresa. Eu tive uma colaboradora uma vez que estava com a mãe com câncer. Infelizmente, a mãe dela veio a óbito. Faria sentido eu cobrar ela chegar no horário quando ela tinha que passar no hospital para dar um banho na mãe antes de ir para a empresa? Não faz sentido eu fazer esse tipo de cobrança. Mas eu só consigo flexibilizar porque eu converso, eu me comunico e eu entendo o que essa pessoa tá passando. Falo, cara, não, vai cuidar da sua mãe, Jéssica. Vai pro hospital, não tem problema, a gente segura as pontas. Depois a mãe dela faleceu. Imagina se eu tivesse tirado os últimos momentos que ela teve com a mãe dela. Não, 8 horas da manhã você tem que estar no escritório e paciência, deixa os seus problemas do lado de fora. Então, essa clareza muda completamente a dinâmica de comunicação dentro da empresa, quando eu estou focado em agregar valor. Deixando aqui para um lado a comunicação interna, vamos para a comunicação externa, que é onde a maioria dos empresários tem dificuldade e não geram resultado por falhas de comunicação. Hoje, talvez um dos principais canais de aquisição que a gente tem visto no mercado, Ale, é o que a gente chama de Founder-led Growth, que é o crescimento baseado no fundador. E você me Ok. trouxe um insight que eu achei maravilhoso numa outra conversa, que seria um Method-led Growth, que seria um crescimento baseado no método. Isso foi uma chave que você virou na minha cabeça, que ampliou demais a minha mentalidade quando a gente teve aquele papo há alguns dias. Sim. Mas quando a gente pega dentro de Founder-led Growth, que é o crescimento baseado na imagem, no posicionamento desse empresário, esse empresário muitas vezes ele vai para a rede social, ele vai para uma palestra, ele vai virar uma referência de mercado. Porque a gente está tendo uma mudança do processo de comunicação hoje das marcas, onde eu não quero simplesmente saber quem é essa marca por trás, mas eu quero saber quem é a pessoa por trás da marca. Isso é uma tendência. Quando eu olho um Luciano Hang nas redes sociais e dando palestra, cara, será que o Luciano Hang realmente precisa dar palestra? A Avan tem bilhões em faturamento, mas ele tá lá botando a cara dele. Será que ele não sabe o que ele tá fazendo? Quando eu olho um Adib mostrando a cara, Silvio Santos já botava a cara desde lá de trás. Se a gente vê um movimento de posicionamento de comunicação que te posiciona empresário como uma referência de mercado. Então, não entender esse jogo e não dominar esse jogo vai te colocar muito aquém do mercado. Legal, Ricardo. Entendi o jogo, comecei a palestrar, comecei a ir para as redes sociais. Eu dou palestra, inclusive falo super bem. Sou aplaudido de pé, mas isso não me gera contratos. Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um corretor de imóveis. Eu dou a palestra, sou aplaudido de pé, mas isso não me gera resultado. Aonde que tá o erro? Que foi o que você me perguntou. Onde é que tá o principal erro aí na hora da comunicação? Quando você tem a oportunidade de ir para um palco, você precisa de estratégia de comunicação. E é diferente de fazer só uma boa palestra e ser aplaudido. Quando eu tenho a estratégia de narrativa, eu consigo fazer um processo de gerar desejo sobre aquele serviço, que é diferente de simplesmente encantar a audiência. E o ponto-chave, para chegar de forma clara na sua pergunta, que muda esse jogo, é você saber falar o que e por quê, sem falar como. E aqui tem um pulo do gato. O que a maioria das pessoas erram, a maioria das pessoas, empresários que palestram, que chegam para mim,
Qual que é a principal dor? Poxa, Ricardo, quando eu palestro eu não gero resultado. Tudo bem, me conta um pouquinho de como que é a sua palestra. Assim, 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 eu falo isso, ensino, incrível, sensacional, conteúdo de altíssimo valor. Legal. A partir do momento que eu entendi esse conteúdo, por que que eu deveria te contratar? Você ensinou como. A palestra, e até mesmo porque, se você tem densidade, realmente profundidade no que você faz, não é uma palestra de meia hora que você ensina todo como. Então, quando a pessoa faz uma palestra dedicada a como fazer alguma coisa, não ao que e porquê, ao propósito daquela coisa, daquele movimento, daquela estratégia, ela dá para quem está assistindo a ferramenta para aquela pessoa sair dali e chamar o Zé da esquina, que faz por metade do preço, e realizar o problema dela. Moral da história, não gera venda, não gera contratação. Poxa, Ricardo, mas você aí tá focando só no negócio. Tô falando de uma comunicação de estratégia de negócio. Ok. Então tá tudo bem. Eu não tô fazendo uma palestra motivacional. Tô fazendo uma palestra que me posiciona como autoridade e que me gera contratos. Ah, Ricardo, eu quero só falar bonito, eu quero inspirar, eu quero as pessoas chorando. Ok, tem técnica para isso também, eu posso te ensinar, não tem problema. Agora, se você quer subir num palco, gerar autoridade, ser percebido como referência e a partir daí fechar contrato, você precisa saber como falar, o que e por que sem falar como. E aí existe estratégia de narrativa para isso. E é aqui que as pessoas erram. E elas até falam bem, mas não geram resultado. Boa. Tá. Aí você falou, ó, eu também consigo te ajudar a inspirar e emocionar, motivar e tal. E isso é um modelo para quem é palestrante e que vende palestras, né? Se o cara está posicionado ali como um cara de motivacional e está tudo certo, ele vai precisar também ter uma narrativa que gera emoção, inspire e tal, para que ele seja cada vez mais requisitado, ok? Então, Ok. tá tudo certo em relação a isso. Agora é o seguinte, o palco em si, a gente tá, eu tô achando legal que eu tava com a estrutura aqui e a gente tá chegando nos próximos pontos antes de eu Naturalmente. falar. Ah, É, legal. muito bom isso. Então vamos lá, os palcos. É posicionamento, é autoridade, é influência, é relevância, tudo isso. Mas a gente vê, né, a maioria das pessoas que estão nesse jogo ainda não estão faturando como desejam ou como pensam que deveriam estar. O que que você fala para essa turma especificamente, para esses empresários que estão se posicionando, estão indo falar das suas experiências, estão na internet, estão em palcos, em eventos e ainda não conseguem fazer essa transição para a venda? Eu sei que você já falou um pouco sobre a narrativa e tal, mas qual seria o primeiro passo desse cara? O que que ele precisa fazer especificamente? Eu vou falar por mim, tá? É, eu sou um cara que eu não preparo a palestra e eu Uhum. vejo que isso é um dos pontos que eu preciso ser mais intencional. Entretanto, existe um. Eu vou me usar aqui de exemplo para clarificar para a turma que tá assistindo a gente, está ouvindo a gente. Quando eu chego no ambiente, eu gosto de perceber o ambiente, de entender quem é que tá, quem são as pessoas, qual o padrão. Às vezes eu pergunto para alguém e tal, enfim. E muitas vezes eu sigo meu coração ali e vem alguma narrativa, as minhas histórias, experiências, coisas que eu vivi, eu vou seguindo por esse caminho, né? Eu já fiz venda a partir disso, que eu gerei uma conexão emocional. Mas também eu já fui intencional em ter objetivo de vender e acabou que não vendi. Uhum. Obviamente eu não ativei algumas coisas ali na cabeça da pessoa e não gerou venda e tal. É, qual é o ponto aqui que eu preciso ajustar na sua visão, do ponto de vista estrutural mesmo de uma palestra com intenção de venda? Porque Perfeito. contar histórias é muito bom e faz sentido, Uhum. são as narrativas que você vai encaixando. Perfeito. Mas aquele ponto de conversão para uma oferta, para uma venda, para um pitch, para algo que você vai falar ali, que obviamente ali você vai falar, opa, o cara quer vender. Uhum. E hoje as pessoas acabam até julgando muito, enfim, né? Fala um Perfeito. pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro, é possível sim a gente construir uma narrativa que não tenha cara de venda e que venda. Quando você tem o pitch para fazer no final, é um evento seu que você tem a oportunidade de fazer o pitch, aí é fácil. Porque pitch tem estrutura. Você segue o passo a passo, faz o pitch no final e vai sair vendo. Tá tudo certo. Não tem mistério.
Agora, quando eu falo só da palestra, vamos supor, você me convidou lá para palestrar no seu evento. É o seu evento. Eu não posso chegar lá e fazer um pitch. Talvez você vai fazer um pitch ou talvez nem vai ter pitch naquele evento. Como é que eu crio uma narrativa que gera desejo sobre o meu produto, sobre o meu serviço? E aí entram alguns elementos que a gente precisa colocar dentro dessa estrutura. Quando você traz essa conversa, que você chega, sente o ambiente e bate um papo, isso gera um poder de conexão emocional muito bacana. Sensacional. Pode eventualmente gerar uma venda, mas está longe de extrair todo o potencial desse momento, Ok. ok? Qual que é o mundo ideal? Eu preciso ter uma estratégia de construção que vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B em termos de nível de consciência. Dentro da construção de uma palestra, eu trabalho abertura, não vou entrar no detalhe de cada um dos pilares, mas eu trabalho abertura e gancho. Quando eu entro o gancho, que é o segundo pilar da minha construção, quando eu roteirizo, na minha mentoria, eu roteirizo a palestra do meu cliente, e isso não tem a ver com ficar amarrado a cada palavra, a um texto específico, mas a uma lógica de construção, e aí eu volto nisso já já. O gancho, ele é uma estratégia de retenção de atenção que aumenta a consciência da audiência em relação a um problema. Então, logo no começo, quando eu faço um gancho, eu vou dar alguma pancada. Tem alguns tipos de gancho que a gente consegue trabalhar: pergunta, história, afirmação contundente. Tem alguns caminhos que a gente faz um bom gancho no começo de uma palestra. Mas não é só um quebra-gelo. Não é um gancho simplesmente para prender a atenção. A palestra, dentro de uma estratégia de venda, ele é um gancho que retém a atenção, mas que coloca uma pulga atrás da orelha da pessoa que está assistindo. Falou, nossa, eu nem sabia que eu tinha esse problema. Poxa, realmente, isso aqui é um negócio que eu preciso resolver. Opa, isso aqui tá me levando a deixar dinheiro na mesa. Ou isso tá prejudicando o meu relacionamento. Existe algo que pode ser melhorado. E esse algo que pode ser melhorado é você que entrega. E aí ele puxa dentro da construção da palestra, numa roteirização onde a pessoa fala: caramba, Ale, entendi, faz sentido, é isso que eu tô precisando, mas Ale, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Como é que para você me ajudar? Vamos tomar um café? Me explica como é que é a sua metodologia, porque eu não tenho condição de fazer isso sozinho. Você me ajuda? Claro, cara, ajuda. Eu tenho um programa que é assim. Aí vem a técnica de venda, que é um próximo degrau, aí um próximo passo desse processo. Então eu tenho sim que ter a conexão emocional. Ela é fundamental, até mesmo porque toda compra é emocional. Eu bato muito nas razões emocionais para comprar agora. Quais são as razões que levam o seu cliente a ideal a tomar uma decisão hoje? Vai falar, cara, fechado, é isso que eu tô precisando, eu preciso dessa mentoria, desse produto, desse serviço. Me passa aí o Pix, me passa o Zelle, me passa o link do cartão, porque é isso que eu tô precisando, que eu tô vendo que eu tô deixando dinheiro na mesa. A primeira pergunta que você tem que responder é essa: qual é a dor que você está resolvendo? Dentro disso, eu vou fazer uma construção sim emocional, que eu vou ler a audiência sim, que eu vou me conectar com as pessoas sim, mas sempre trazendo o nível de consciência delas em relação ao problema. E é aí, depois desse problema, que eu entro na palestra na estrutura de método. E nesse método eu vou ensinar o que e por que, sem ensinar como. Quando chega no final, eu faço uma construção de impacto emocional, porque a gente aprende por repetição ou por alto impacto emocional. Quando eu volto pro impacto emocional no final, o cara fala: pelo amor de Deus, me ajuda, cara. É isso aí que eu Uhum. preciso. E lógico, esse cara, repara, quando a gente fala de processo comercial, processo de venda, eu tenho que atrair, qualificar, converter, entregar e repetir. A palestra atrai e qualifica numa pancada só. E quando você pode fazer o pitch, ela ainda converte. Quando não, você vai levar esse lead para uma reunião individual e fazer a conversão no segundo momento. Só que ele já entendeu o problema. Ele já tomou consciência de uma dor que às vezes ele não sabia que tinha, que você trouxe maturidade e essa pessoa passou a ter essa consciência. Então ela desenvolveu a percepção que existe um método para resolver esse problema e quem tem a chave desse método é você. Poxa, se eu entendo que para eu sair do ponto A para o ponto B, gastando menos tempo e energia, o caminho, a ponte para eu fazer esse movimento é você, eu não tenho outra opção senão te contratar. Porque senão eu vou patinar muito. Há quanto tempo você faz o que faz, Alê? Cara, enfim, dentro de algumas atividades, a principal para mim hoje é a formação de mentores, então tem 4 anos. 4 anos você está fazendo isso. Legal, eu quero começar uma mentoria agora. Eu tenho duas opções. Eu passo 4 anos batendo cabeça, patinando, tentando descobrir como faz. Talvez dando certo, talvez não. Eu posso falar, Alê, cara, como é que é pra você me antecipar esses 4 anos e eu já com uma semana, um mês, 2 meses, eu já tá com a minha estrutura pronta? Poxa, Ricardo, olha, tem um programa, custa US$ 50.000, é assim, 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 assado. O que você ia demorar 4 anos pra aprender, você com 6 meses você tá
com a metodologia pronta, porque Boa. já tá validado. Opa, Ale, como é que eu passo para pagar? Pronto, Sim. vou pro próximo passo. Isso eu percebi que as pessoas buscam mesmo por conta daquilo que a gente falou do resultado imediato. Olha que coisa louca, né? Você acaba, às vezes, procrastinando algumas coisas na sua vida, não toma decisões e tal, e aí, de repente, você quer coisa rápida, né? Isso é um ponto de incongruência aqui, Uhum, ok? Por quê? Porque a pessoa vai lá, eu vou me tornar um cara que gera desejo na minha palestra, eu comprando do Ricardo, ok. ok? Uhum, Por quê? Porque você estudou isso, passou anos desenvolvendo e tal, e isso vai encurtar o meu caminho. Mas isso não significa que eu vou ter resultado rápido. Ou significa, como que a gente pode é, é, passar essa mensagem para a pessoa, aqui falando de mentor para mentor. ok. Por quê? Porque eu tenho um produto que eu construo a estrutura da mentoria da pessoa em 30 dias. Uhum, É um produto. Eu ok. tenho um produto de 6 meses que a gente constrói toda a estrutura de movimento com esteira de produtos, funil e time para ele poder vender e estruturar isso tudo. E eu tenho um produto de 1 ano, que é o sócio exponencial, que é um produto onde a gente caminha junto, desenvolve negócios juntos. Inclusive agora, essa semana a gente fechou com um hub de inteligência artificial, a gente dentro do sócio, o cara vai receber soluções de inteligência artificial não só para usar no negócio dele, mas também para vender soluções de inteligência artificial. Ou seja, é um negócio pronto que o cara entra no meu programa e já sai com uma nova fonte de receita pronta para ele monetizar com receita recorrente, previsível e escalável. Ok? Sensacional. Então eu tenho 3 pontos aqui. Uhum, Ou o cara vai ter a mentoria, a metodologia dele desenvolvida em 30 dias, e ele pode começar por aqui. uhum. Depois ele constrói a estrutura de movimento dele, com toda a parte de funis e tudo que ele precisa, e depois ele pode se tornar sócio. Ou seja, existe Uma uma jornada. jornada, ok? Para que a gente não fique aqui falando, não, você não tem que pensar em resultado imediato, você tem que trabalhar no longo prazo, na consistência e tal. O que a gente está falando aqui, você que está assistindo, é o seguinte: para você começar sozinho, você vai patinar muito tempo antes de ter uma estrutura, um modelo que dê resultado para você. E quando você tem mentor, você encurta a parte de estrutura, você consegue, não é pular etapas, você consegue antecipar problemas, desenvolver as soluções e já começar aplicando o método, o formato, para que você, ao longo de um tempo, você construa esse resultado. É por aí, né, Ricardo? Perfeito. Se essa conversa despertou algo em você e você está preparado para um próximo nível, você precisa participar do Master Academy. Esse podcast faz parte de um ecossistema de negócios, investimentos, educação e crescimento empresarial. Então, se isso é para você, você pode se inscrever no QR Code que aparece aqui embaixo dessa tela e você vai receber todas as informações para participar da nossa plataforma de educação empresarial Masters Academy. A nossa comunidade está te esperando. É exatamente isso. Eu só queria separar algumas etapas desse processo para a gente entender o que que é a longo prazo e o que que você consegue comprar tempo. Boa. Então, por exemplo, você está vendendo uma formação de mentoria, assim como eu vendo a formação do palestrante. Tem muito palestrante que chegou para mim e eu falei, cara, você não está pronto. Ah, não, mas eu quero pagar. Você não está pronto. Não é o seu momento. Porque vamos supor que é um cara que conseguiu fazer a clínica de estética dele crescer muito, ele teve muito resultado, ele prosperou e agora ele quer vender essa formação. Falou, olha, eu vi que eu tenho um método que fez, eu tenho 20 clínicas aqui que cresceram, que deram certo, eu sei que eu posso ensinar outras pessoas a fazer o que eu fiz. Aí ele te procura, Ale, como é que eu monto uma mentoria, como é que eu monto um funil de vendas para esse programa, para quem é um empresário dono de clínica de estética. Legal. Em 30 dias está pronta a mentoria dele. Perfeito. Só que essa mentoria dele só tá pronta em 30 dias hoje quando ele chega em você, porque talvez ele tenha uma clínica de estética tem 10 anos. Não começou agora. O passo que você chega ao mentor, que você tem condição de ensinar algo, vem de uma Sim, esteira de trabalho longa, de uma sim. jornada que foi construída, que hoje eu tenho a competência técnica, mas eu não sei como formatar isso para passar em formato de conhecimento.
Ou eu não tenho as estratégias para construir funis eficientes que vão me trazer clientes e eu vou ter o resultado. Ou não consigo exponencializar porque eu não tenho acesso a sócios, a parceiros, que é o seu programa de um ano, que vai me levar a explodir esse negócio num potencial muito maior do que quando eu estou sozinho. Mas repara, ele está comprando tempo ao chegar perto de você, ao te trazer para perto, em termos de método, de como fazer isso acontecer. Mas ele já tem uma estrada de construção onde ele Boa. já é um especialista na área. O que não dá é às vezes o cara chegar para você assim, não, eu tenho aqui ó, um mês de OAB, eu sou advogado, me ensina a criar uma mentoria que eu vou te ensinar, onde eu vou vender como ter um escritório de sucesso, porque, amigo, você tem quantos clientes? Você não construiu ainda, você não tem bagagem, você não tem carcaça. E na hora que o mentorado começar a te apertar, você vai falar o quê? Você não viveu ainda. Na hora que ele começar a te passar os desafios, você não vai ter o que entregar. Eu tava treinando duas corretoras, o pessoal da Lunique, esse final de semana. E, na verdade, eu tava treinando uma delas, só que elas iam dar uma palestra em conjunto e em algum momento eu tive que trazer a outra sócia. E a outra sócia, bem perfil dominante, sabe? Linha duríssima, mas pessoa incrível, já de uma capacidade de comunicação sensacional, muito técnica naquilo que ela faz. E ela já chegou assim pra mim. Eu discordo disso que você mandou a Luciana fazer, porque eu acho que não é por aí, assim, assado. Eu falei, é mesmo? O jeito que você tá falando vai dar errado por causa disso, vai travar aqui, a sua audiência vai ter essa reação. É isso que você quer, ela? Não. Então, se você fizer assim, assado, a reação da audiência vai ser essa. É isso que você tá buscando? É, é isso que eu quero. Então vamos do meu jeito? Ela, vamos do seu jeito. Mas por que eu consigo fazer isso com ela? Porque eu tenho bagagem, tanto palestrando quanto treinando empresários para palestrar. Então eu sei o que funciona e o que não funciona. Essa esteira é que leva tempo. Esse processo ele é que leva tempo. Mas aí, lógico, tudo que eu posso antecipar em tempo, eu contrato alguém que já fez e falo, antecipa. Eu, para ter IA na minha empresa, não preciso desenvolver IA. Eu vou atrás de um cara que domina IA, eu vou atrás do chat GPT que seja e dou um primeiro passo. Eu não preciso desenvolver IA. Levaria anos, eu encurto meu tempo. Então, saber essa Boa. lógica de uma coisa é você se construindo, é a sua experiência, é a sua bagagem. É como um cara que tem um ano de casado querendo falar sobre sucesso no casamento, um cara que tem 20 anos de casado. É completamente diferente. Mas você pode pegar o cara que tem 20 anos de casado, que tem um casamento de sucesso, e desenvolver uma metodologia de como ajudar outros casais. Aí a coisa vai prosperar. Perfeito, perfeito. Qual a diferença? Aqui é um ponto bem interessante que eu quero que você fale com a turma aí. Qual a diferença entre persuasão e manipulação? E como você não cair nessa armadilha na hora que você está palestrando ou está influenciando as pessoas para algo? Sensacional, Ale. Porque infelizmente a gente vê muito no mercado a manipulação. Porque depois que você entende de comportamento humano, você entende de gatilhos mentais, você entende de padrões mentais, quando você entende de crenças, é relativamente fácil você levar as pessoas para um ponto ou para outro e levar a tomar, inclusive a tomar decisões precipitadas em algo que elas não deveriam, porque você sabe jogar com as emoções. As compras, o movimento de compra é uma decisão emocional. Então eu preciso ter cuidado de como usar esse superpoder que é a comunicação. Basicamente, como é que a gente separa a manipulação da influência, da liderança? Liderança nada mais é do que influência. Então, quando eu influencio alguém a tomar uma decisão, eu estou liderando aquela pessoa na direção de um certo caminho, na direção de uma decisão. Como é que eu separo isso da manipulação? A manipulação é sempre sobre você mesmo. A liderança, a influência, a persuasão legítima, ela é sempre sobre o outro. Explica isso aí para Toda nós. vez, toda vez que eu vou usar da técnica, eu vou usar da ferramenta para o seu crescimento, para o seu sucesso, para que você realize os seus objetivos, a gente está falando de influência, a gente está falando de liderança. Toda vez que eu usar dessa técnica para que somente eu ganhe, para o meu benefício e depois eu não estou nem aí para você, eu voltei para manipulação. A verdade é que existe uma linha muito tênue entre liderar e manipular pessoas. Só que cedo ou tarde as pessoas descobrem quem é o manipulador. Toda pessoa lê. Tá fazendo 3 perguntas para você. Todo liderado que você tem na sua equipe, todo cliente potencial, toda audiência que tá ali te assistindo, quando você subiu naquele palco, ela tá fazendo 3 perguntas. A primeira pergunta é: você se importa comigo? Você gosta de mim? Você se importa comigo? Porque se pra você eu sou só um ingresso, eu sou só um número, eu sou só um ticket, eu sou só um funcionário, por que eu vou te seguir? Por que eu vou te ouvir? Você realmente se importa comigo? E essa é a pergunta da compaixão. Você realmente tá ali com o coração de quem quer ajudar pessoas?
No subconsciente, a pessoa tá fazendo essa pergunta pra ela o tempo inteiro, ela tá te lendo, te observando. Esse cara é um aproveitador, ele é um cara que realmente tá compromissado em me ajudar. Você se importa comigo? A segunda pergunta é: você pode me ajudar? E essa é a pergunta da competência. Você tem histórico, você tem bagagem, você tem oportunidade, você tem técnica, você tem algo que realmente vai agregar valor na minha vida. Porque se minha vida não vai ficar melhor ao te seguir, pensando no contexto empresarial, por que que eu vou te seguir? Se eu não vou crescer, se eu não vou me desenvolver ao seguir as suas orientações, a seguir o seu projeto de mentoria, a ter você como líder dentro da minha empresa, por que que eu vou te seguir? Essa é a pergunta da competência. Mas existe uma terceira pergunta. E essa é a mais importante. A terceira pergunta é: eu posso confiar em você? E essa é a pergunta do caráter. Porque no final das contas, é muito fácil sair da liderança para a manipulação. E a manipulação diz respeito somente a você mesmo e não ao outro. E é aí que eu volto naquela questão que o sucesso do líder é sempre uma consequência, não uma causa. Eu vou investir em você, vou treinar você, eu vou te desenvolver, você vai crescer, você vai ter resultado, e como consequência desse resultado, eu vou ter resultado. Aí a coisa funciona. É tão legal ver um mentorado meu que, poxa, vinha tentando fazer o tal do 6 em 7 no digital, ralando, 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 não conseguia, fazendo 40, 50 mil de venda, mas botando 30, 40 de tráfego. E de repente ele dá uma palestra e vende 120 mil. Uma palestra para 20 pessoas. Ele fala: caramba, você mudou o jogo da minha vida. Agora eu vou focar, vou fazer o digital, mas eu vou fazer evento presencial, porque eu entendi que a taxa de conversão é muito mais alta agora que eu tenho um método. Pô, isso não tem preço. A Buba, agora, recente, que é daqui de Orlando, inclusive, poxa, vendia um ticket de $500, vendia muito. Não pensava em high ticket. Surgiu um convite para palestrar, só fazia digital, me procurou. Montei a palestra dela, roteirizei o conteúdo, começou vendendo a $3.000 a mentoria, que passou para 5 e já tá indo para 20. Isso tem um mês. Um mês. Uau. Ela entendeu o jogo. Ela tá mais rápida que eu, inclusive, em termos de precificação. Mas ela entendeu o jogo do posicionamento, da comunicação e, principalmente, do resultado que ela consegue gerar. Porque caro ou barato é sobre ROI. Se eu te cobrei $100.000 numa mentoria, voltou 1 milhão, tá maravilhoso. Se eu te cobrei $100 e não voltou nada, tá muito caro. Então, preço é muito mais sobre ROI do que sobre qualquer outra coisa. Então, produto certo para a pessoa certa, preço certo para a carteira certa. Quem é a pessoa certa? A pessoa que vai conseguir extrair valor e gerar ROI a partir do conhecimento que você tem que ensinar. Boa. Excelente. Agora eu tenho outra pergunta em cima disso. Qual a responsabilidade do mentor em relação ao resultado da pessoa? Em relação ao resultado, Porque vamos lá. Invariavelmente, pelo tempo que eu tô nesse mercado, eu já percebi que nem sempre o aluno tem o resultado, né? verdade? Percentualmente, quanto que você atribui de responsabilidade no resultado que a pessoa vai ter em relação ao mentor e ao mentorado? Eu falo que é 50-50, só que dos meus 50% eu vou dar meu 100%. A pergunta é: você está disposto a dar o 100% do seu 50%? Porque eu vou te fazer a transferência de conhecimento, mas eu não estou te passando a execução. A execução depende de você. O Boa. John Maxwell tem uma frase extremamente boba, mas que no final das contas faz todo sentido, que é a seguinte: a diferença entre as pessoas que fazem e as pessoas que não fazem é que as que fazem, fazem. Ou seja, na última linha, quem manda no jogo é a execução. Você pode ter a melhor estratégia do mundo. Se você não arregaçar a manga e executar, não tem mágica. Aí a hora que a consistência, a disciplina, a capacidade de cair, levantar, de tentar mais uma vez, vai mudar o jogo. A metodologia está validada? Ou seja, você está sendo sincero com essa metodologia? Poxa, a maioria dos meus clientes que aplicam o que eu ensino tem payback em 30 dias. Payback em 30 dias. Alguns 45, alguns 60, a depender da velocidade de execução. Mas eu tenho um cliente que me pagou a mentoria e nunca foi em um encontro, sumiu. Nunca mais respondeu. Falei: aí, vamos, cadê? Sumiu. E me pagou no Pix. Essa é o Ué. grande, esse é o grande ponto, né, que eu vejo hoje, é que às vezes a pessoa ela compra a sua mentoria, mas na verdade ela queria a sua execução, Exatamente. né? Ou seja, eu te contrato e falo, cara, vai lá pro palco e palestra e faz o pitch para mim. Não faz E sentido, não né? é sobre isso. E é isso que eu tenho visto muito e às vezes acaba frustrando a pessoa, mas é uma questão que ela precisa entender que ela tem que colocar em prática, né? E acredito É, que seja importante nesse processo, cara, até para a gente se resguardar, no processo de apresentar, a gente deixar isso muito claro. Olha, eu vou te passar, vou fazer a transferência do conhecimento. No meu caso, eu vou roteirizar a palestra, eu vou te treinar.
Mas eu não tenho como treinar por você. Se você não ensaiar a palestra, você não vai ficar bom. Se você não treinar texto, voz e linguagem corporal, que são os três pilares que eu trabalho junto com a pessoa, a roteirização, o uso da voz e da linguagem corporal, se você não treinar, na hora vai dar ruim. Você vai ter branco, você vai travar, você não vai ter a técnica. Então a sua parte eu não posso fazer. Você está disposto a fazer a sua parte? Tô. Não, eu vou fazer o que você me mandar fazer. Então beleza, vai dar certo, vai ter resultado. É, Então esse eu falo a mesma coisa, alinhamento é cara. muito Eu falo a importante. mesma coisa, porque eu já vi mentorado meu ter o retorno dele em 15 dias. Pois Em é. 2 encontros, ele desenvolveu a mentoria, fez um funil que eu falei para ele fazer e ele teve resultado. Olha aí. Já tive esses casos, mas também já tive casos que o cara não teve resultado, e aí você vai olhar o detalhe e não executou tal coisa, não executou aquilo outro, não gravou um vídeo, não fez isso, não desenvolveu o manifesto dele, não, enfim, Seguiu algumas passo a coisas que, passo. não seguiu. Boa. Bom, nós estamos chegando no final e agora a gente tem um momento bem especial aqui do Direto ao Ponto, que é o momento Direto ao Ponto, um oferecimento da Alaska Tech Store, nosso grande irmão Edu Alaska. Você conhece o Edu? Sensacional. Mandar um abraço pro Edu aí, um grande irmão que abriu a casa aqui para a gente poder estar gravando os episódios do Direto ao Ponto. Então é simples. Eu te faço uma pergunta e você responde na lata aí, tá bom? Vamos lá. Vamos lá então. O que mais te preocupa na formação de líderes hoje? Valores claros. Boa. Estamos formando líderes ou personagens? Mais personagens, infelizmente. Uau. Que tipo de comunicador vai dominar o futuro? O que entende de gente? Boa. Para fechar, qual legado você vai deixar, Ricardo? Eu quero formar uma geração que entende que liderança é sobre os outros. Que entende que se comunicar não é sobre você, é sobre servir pessoas. Para que você possa colocar essas pessoas nos ombros e jogar em lugares, em alturas, que elas sozinhas não acreditam. Boa. Agora uma pergunta da nossa audiência aí, da Solange Silva. Ela pediu para você falar algo prático para a pessoa aplicar agora, baseado no seu método. Perfeito. Algo prático. Tenha clareza de qual o principal problema que você quer resolver da sua audiência hoje. Se você começa a palestra sem ter um problema claro que você vai resolver, você vai falar de um monte de assunto, vai dispersar e não vai gerar desejo sobre o seu serviço. Qual é o problema? O único problema que você quer resolver naquela palestra. Se você for mapeado para isso, a percepção de valor e a clareza de que o seu produto resolve aquele problema, vai lá para cima e gera negócio. Boa, muito bom. Ricardo Restel, obrigado pela sua participação aqui no Direto ao Ponto, cara. Foi enriquecedor, foi muito bom mesmo. Realmente, eu vou até te falar uma coisa, meu irmão. Quando você entende esses pilares de comunicação que você passa, principalmente os três que você falou para palco aí, que é roteiro, Texto, voz e linguagem corporal. texto, voz e linguagem corporal. Esses três elementos aí, cara, eu vejo que definitivamente você vai conseguir mais resultado, né? Então, obrigado pela sua participação hoje. A gente agradece demais. E você que acompanhou esse episódio de hoje, eu quero que você não deixe de se inscrever no nosso canal. Eu ainda tenho visto nos dados do nosso canal que 65% das pessoas não são inscritas. Então, eu quero te pedir para que a gente possa cada vez fazer melhor esse programa, desenvolver mais, trazer mais convidados e ter mais experiências aqui. Se inscreva, ative as notificações e participe com a gente do Direto ao Ponto. Valeu, Sensacional. Ricardo. Valeu, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com você. Tamo junto.